versículo 1 diz: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2, o texto da nossa reflexão: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. Deus torna cativo todo o entendimento a esta palavra. Espírito Santo, convence-nos dessa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. A pergunta que eu quero começar esta noite é, Esther, me ajude aí. Esther, me ajude Ok. A pergunta que eu quero começar esta noite é: o que você faz quando a sua agenda não dá certo? Qual é a decisão que você toma? Qual é a sua reação quando as coisas em que você planejava, as coisas em que você projetou, as coisas em que você elaborou com detalhes, entra em um equívoco? Qual é a decisão que você toma diante quando algumas coisas se frustram? Nós sabemos de que todos nós, ao longo das fases da nossa vida, ao longo das estações da nossa existência, muita coisa não vai dar certo. Muitas coisas na nossa vida vai se assemelhar àquele casal que estava com um planejamento para casar. E quando a gente vai planejar um casamento, a gente quer acertar detalhes. E esse casal, eles acertaram detalhes. Quem nós vamos convidar? E olha, eles começaram muito bem. Nós vamos convidar Jesus. E Jesus trouxe os seus discípulos, então Jesus nunca vai sozinho, não é verdade? E então Jesus traz os seus discípulos, eles sabiam aonde que vai ser, o endereço, o horário, quando começa, quando termina, mas houve algo que aconteceu naquele episódio de casamento em que eles não haviam agendado. Qual era? A falta do vinho. A falta do vinho não estava no roteiro. Em nenhum momento o noivo diz assim: olha, nós vamos assim ter uma medida aquém do esperado, porque nós queremos que em algum momento da nossa festa o vinho acabe, porque aí os convidados vão embora. Não existe esse planejamento. Nós não colocamos na agenda frustrações. Nós não abrimos nos nossos projetos derrotas e frustrações. É inevitável você entender de que você passará por momentos de perdas, que você passará por momentos de equívocos, que você passará por momentos de tragédias, de caos. A pergunta é: o que você faz no dia seguinte? O que você faz no momento seguinte? O que te estraga não é primariamente o que lhe aconteceu. O que vai ser determinante na sua vida será a resposta que você dará. Por exemplo, na noite em que Jesus foi traído, qual foi a resposta que ele deu?
Talvez muitos de nós, talvez você conheça algum caso de alguém que foi traído por um sócio, de alguém que foi traído por um cônjuge, de alguém que foi traído por um amigo, de alguém que foi traído por alguém, e no momento em que ele soube dessa traição, ele abandonou tudo. Na noite em que ele soube dessa traição, ele tirou a sua própria vida. Mas na noite em que Jesus foi traído, a resposta em que ele vai dar é partir o seu corpo em favor dos seus discípulos. Na noite em que ele foi traído, ele vai amar e vai amar até o fim. Na noite em que ele foi traído, ele não reteve, ele partilhou. A resposta pela qual nós damos quando as coisas não dão certo são determinantes. E se eu quero terminar bem o meu ano, se eu quero terminar bem a minha vida, se eu quero terminar bem o meu casamento, a minha família, a minha história, a minha existência, eu preciso levar isso a sério. Porque muitas vezes as coisas não sairão como você planejava. Eu trouxe até aqui a história do Yamakushi. Esse camarada entra para a história porque ele, no dia 6 de agosto de 1945, ele era um engenheiro, ele estava na cidade de Hiroshima para um projeto de trabalho. E de repente ele escuta um estrondo, um clarão que o cegou momentaneamente. Era a bomba caindo em Hiroshima. E 3 dias depois ele conseguiu se recobrar e ele volta para a sua cidade de nascimento, a sua cidade natal onde ele morava, que era Nagasaki. E quando ele chega lá, 3 dias depois, ele estava contando o caso para o seu patrão e ele escuta um outro estrondo. Era a bomba de Nagasaki. O único homem sobrevivente, atestado, comprovado, que sobreviveu às 2 bombas, foi o Yamakushi. Às vezes a nossa vida é mais ou menos assim. Você sai daqui e você vai para lá, bomba. Você vem para cá, bomba. Mas não são coisas que você agendou. Não são coisas que você planejou. E o texto em que nós lemos, o versículo 2, eu tenho ouvido muitas pregações a respeito desse texto e respeito todas elas. A maioria das reflexões em que eu ouço a respeito do versículo 2 que nós lemos é num aspecto negativo. A maioria das pessoas, quando vai pregar esse texto, eles fazem assim, de que os discípulos haviam desanimado do dia, havia desanimado da pesca, e então eles estavam indo embora, por isso que eles estavam lavando as redes. Eles haviam desistido de pescar. E eles exploram um aspecto negativo, que também cabe no texto. Mas eu não quero olhar num aspecto pejorativo o lavar as redes. Eu não quero olhar de que aqui representa o abandono, o desistir da vida, dos enfrentamentos, das batalhas. Lavar as redes é quando você desiste da vida, você desiste do casamento, da amizade, do trabalho, você desiste do reino, você desiste da chamada, você desiste do ministério. Não! Eu não quero olhar para o lavar as redes num aspecto pejorativo. Eu quero olhar para o lavar as redes com um olhar positivo. Eu quero olhar para o lavar as redes como o estar pronto. Os discípulos passaram uma noite de frustração, os discípulos passaram uma noite de muita decepção, mas eles terminam a noite, iniciam o dia lavando as redes. E quando eles estão lavando essas redes, eles estão deixando ela pronta. Estão deixando elas prontas para a próxima pesca. Por isso que hoje eu quero vos falar sobre o poder do pronto. O poder do pronto, o efeito, a consequência, quando você vai para a vida lavar redes. Quando você termina uma frustração, você termina uma perda, você
determina um impacto, uma pressão contrária, e você reage lavando as redes. O lavar as redes é o estar pronto. O lavar as redes é você dizer: estou pronto para o que virá no dia seguinte. Então, ao longo da reflexão, o poder do estar pronto é o lavar redes. É um intercâmbio de sinônimo. Quando eu falar lavar redes, é você entender que é aquela decisão de você estar pronto. Quando eu falar de estar pronto, é você entender, é lavar as redes. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas, de que a melhor resposta que você pode dar após um fracasso, após você olhar para o ano e você dizer: olha, sabe de uma coisa, esse ano ele não está terminando como eu esperava. Olha, sabe de uma coisa, lá no trabalho, olha, na minha vida cristã, na minha chamada, eu esperava que Deus iria me usar mais, eu pensava que o que Deus colocou nas minhas mãos iria multiplicar, eu achava de que eu terminaria em lugares mais altos. Eu achava de que eu terminaria melhor do que como eu comecei. A resposta que você deve dar após esse check-up, a resposta que você deve dar após essa autossondagem, a resposta que você deve dar após esse autoexame, que se assemelha figurativamente a uma noite inteira sem pegar nada, é você lavar as redes. É você preparar as redes, é você estar pronto após uma análise de que as coisas não saíram certo. E a primeira coisa que eu aprendo ao lavar as redes, o estar pronto, eu aprendo de que eu preciso lidar com o que sobrou. Se você quer terminar bem os seus dias, se você quer terminar bem a sua vida, você vai olhar para trás e você vai dizer: eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Quem aqui tem essa consciência assim: não, pastor, esse ano eu tenho certeza que eu perdi muitas coisas, eu perdi muito tempo, eu perdi algumas coisas valiosas na minha vida. Quem tem essa consciência? Eu tenho, eu perdi algumas coisas ao longo do ano. Agora a questão, o lavar as redes, não é você dizer o seguinte: olha Pedro, a gente tentou pescar a noite inteira, não deu certo, então sabe de uma coisa? Vamos vender as nossas redes. Sabe de uma coisa? Vamos vender os nossos barcos. Não. Eles tentaram, não conseguiram, mas eles teve um tratamento com o que sobrou. E é aqui que é uma das raízes quando as coisas não terminam bem. Porque muitas pessoas, diante das perdas, elas ignoram o que sobra. Não são poucas histórias que eu conheço, eu respeito o luto, eu respeito a perda, mas não são poucas as pessoas, no caso de um pai ou no caso de uma mãe, que ao perder um filho, ela perdeu a vida. Mas não é o único filho, ela tem lá 3 filhos, tem 4 filhos. Nós sabemos de que para um coração de pai, para um coração de mãe, cada filho é cada filho. Mas eu conheço realidades de que a mãe tinha 3 filhos e perdeu um. Mas quando ela perdeu um filho, ela não perdeu um. Ela não lembrou do segundo que ficou vivo, não lembrou do terceiro, e muito menos valorizou o marido, ela perdeu a vida. Não, você perdeu um filho. Você não perdeu 2, você não perdeu 3, você não perdeu o marido. Há muita gente que supervaloriza o que perdeu. O seu lamento, os seus desabafos, as suas angústias é por aquilo que perdeu. Mas você precisa entender de que Deus nunca vai usar o que perdeu na sua vida. Deus só vai usar o que sobrou para restaurar o vazio da sua vida. Deus não vai usar o marido que morreu na vida daquela viúva. O que Deus vai usar foi o que sobrou. E o que sobrou foi um pouquinho de azeite com um pouco de vasilha e com os filhos. O que sobrou foi 5 pães e 2 peixinhos. É isso que Jesus vai usar para trazer o milagre.
E você precisa entender que se você quiser terminar bem, você precisa aprender a lidar com o que sobrou. Eu não consigo ver os discípulos pegando essas redes e praguejando essas redes. Eu não consigo ver os discípulos olhando para essas redes dizendo: olha, nós não conseguimos pescar, foi por causa de você, maldita seja vocês. Não, eu vejo eles dizendo: olha, a noite não deu bom, essa noite nós não conseguimos pescar, mas eu vou preparar você para a nossa próxima oportunidade. Eu não vou ignorar o que me sobrou, e o que me sobrou foi as redes. O que você tem, como você tem lidado com aquilo que tem sobrado na sua vida? Há um texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, que diz assim: olha, portanto acorde, fortaleça o pouco que sobrou. Às vezes o casamento decaiu muito, às vezes a qualidade relacional apequenou. Mas tem algo, então valoriza aquilo, fortalece aquilo. Às vezes não está como antes, ok, mas sobrou algo. Sempre sobra algo, gente. Deus nunca nos deixa Jó perdeu muito, mas Deus deixou lá pelo menos um caco de telha para ele se coçar. Deus nunca vai remover tudo. Você pega lá uma garrafa PET de refrigerante. Refrigerante não, vamos falar de suco. Você pega uma garrafa de suco, aí você derrama o último tanto no copo. Aí quando você pensa que derramou tudo, aí você olha no fundo, sempre tem o quê? Um restinho. Aí você vai, aí quando você volta, sempre tem um saldo. Sempre tem algo. E é exatamente aqui que você precisa aprender a lidar. Se você quiser terminar os seus dias bem, aprenda a tratar aquilo que sobrou, mas não é com murmurações, não é com reclamações. Você precisa tratar fortalecendo, você precisa tratar honrando, você precisa tratar fortificando, porque o pouco na mão de Deus pode viver uma grande multiplicação. Você me entende? Diga amém. Estar pronto é você lidar com aquilo que sobrou. Você não está ignorando. Agora eu penso que o estar pronto, lavar redes, também nos fala de remover o que pesa. Quantos esforços que não deu em nada. E como se não bastasse uma noite de empreendimento sem bons resultados, olha a sujeira dessa rede. Você sabia que cada perda, cada mau momento, cada fase ruins da nossa vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, na área espiritual, todas essas situações sempre deixará algumas sujeiras em nossas redes. Sempre haverá alguns requisitos, alguns lixos, alguns pedaços de que vai impregnar na rede. E o que acontece é que nós saímos de uma fase que não deu certo, entramos em outra, e aconteceu algo também que não deu certo, e a gente vai mantendo a rede do mesmo jeito. A gente não para, a gente não dá tempo ao tempo para lavar essas redes, para remover o que está pesando. Numa discussão de casamento, não tenha dúvida,
tem sujeira que macula essa rede. Após uma tensão de conflito entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos, entre pessoas e pessoas, não tenha dúvida, haverá pesos nessa rede, e você precisa tirar tempo para lavar essas redes e deixar ela pronta para o momento seguinte. Se você quiser terminar bem, meus queridos irmãos, quantas pessoas que estão empreendendo forças descomunal? E por que elas estão assim tão afadigadas? É porque a rede está pesada demais. Mas a rede está pesada demais, não é por causa de peixes, está pesada demais porque não foram removidos os pesos dessa rede. Após um momento que não deu certo, após uma expectativa frustrada, remova o peso. Você quer terminar bem? Você quer terminar bem? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz de que nós precisamos remover os embaraços que tão de perto nos rodeia. Deixa os embaraços, deixa os pesos que ao longo do caminho vai se acumulando em nossas redes. E o que é esses pesos? Esses pesos falam de mentalidades. Esses pesos falam de interpretações que nós vamos dando na vida. Esses pesos falam de visão. Esses pesos falam a maneira com que eu estou discernindo, a maneira com que eu estou digerindo as circunstâncias à nossa volta. Por exemplo, um dos pesos que tem pesado redes é aquela mentalidade que pensa assim: eu cumpri o meu papel. Eu cumpri com o meu papel de marido, eu cumpri com o meu papel de esposa, eu cumpri com o meu papel de funcionário, de trabalhador, de patrão, eu cumpri o meu papel de homem e de mulher de Deus. E por que isso me sobreveio? Porque esse poderia ter sido o argumento de Pedro. Nós utilizamos as ferramentas certas, nós utilizamos os instrumentos certos, nós fomos para o local certo, nós estamos na época certa. Então não faz sentido ter tido o resultado errado. Mas vou te dizer uma coisa: esse tipo de mentalidade de que à medida em que você vai tendo atos de bondade ao longo da sua caminhada, automaticamente isso precisa gerar circunstâncias confortáveis à sua volta. Isso vai gerando peso, porque a vida não é assim. Eu quero que você venha comigo rapidamente para Juízes. Deixa-me lhe mostrar uma narrativa que vai lançar luz. Capítulo 20 de Juízes. Eu insisto que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 20. Para eu lhe mostrar uma luz. Essa semana eu atendi alguém, e esse alguém dizia assim: pastor, não faz sentido, porque depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas pioraram. Depois que eu vim para a igreja, todo mundo que está lá na minha empresa parece que quer a minha destruição, parece que quer a minha queda. E o desabafo dessa pessoa era: não faz sentido, porque eu estou fazendo tudo certo. Olha o que o texto fala. O texto fala de uma batalha de Israel contra a tribo de Benjamim, devido Benjamim ter violentado uma mulher. E então Israel vai chegar diante de Deus para pedir permissão para lutar contra Benjamim. Versículo 18, olha o que o texto diz. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá
subirá primeiro. Versículo 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá, e os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim. E ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Olha o versículo 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Deus autorizou Israel a lutar, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Uai. Se Deus disse, vai Judá, é Judá que vai primeiro. Se Deus está autorizando, se Deus está sinalizando verde, o que é de se esperar? Vitória! Mas o texto fala que morre 22 mil, há uma derrota. Versículo 22. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor dizendo, tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor, subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens, todos os que arrancavam espada. Calma. Deus, nós podemos ir? Vá, é da minha vontade. 32 homens morrem. Choraram, esforçaram, disse Deus, vamos orar. Deus, e agora? Nós podemos ir? E Deus fala, vão. Mas o texto fala que obedecendo morreram 18 mil homens. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, eles perguntando para Deus, sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E diz o Senhor, subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim. E ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, alguns 30 homens de Israel. 30 homens vão perecer. Então os filhos de Benjamim disseram, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10 mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. Você me pergunta, pastor, por que acontece a gente estar obedecendo e a gente sofrendo algumas perdas? Por que isso acontece? Você está na direção de Deus, você está fazendo tudo certo. Não, você não está fora do propósito, você não está fora da sua identidade, mas está acontecendo perdas. Eu não tenho essa resposta para você. Eu não sei como te explicar por que o justo sofre.
Muito embora que existe uma resposta geral de que a entrada do pecado na criação tornou esse ambiente sofredor. Mas isso ainda é muito vago para explicar algumas perguntas. Se eu ir para a vida pensando que à medida em que eu cumpro o meu papel, eu vou colher unicamente frutos doces à minha volta, isso vai gerando peso na minha rede, porque haverá dias em que você estará na estação certa, no lugar certo, com os instrumentos certos, fazendo a coisa certa, e não vai ter peixe. Mas você precisa dar uma resposta a tudo isso, tirando os resíduos. Isso fala de você não permitir de que as perdas do ontem, de que as perdas do passado continuam pesando na sua rede. Terceiro lugar, já para terminar, o lavar redes, o estar pronto, é você ouvir os discípulos dizendo: essa noite não deu, mas eu não vou perder a esperança. Vai ter uma outra pesca. A minha vida, a nossa vida, a nossa profissão não é reduzida a um dia de uma pesca frustrada. Quando eles estão lavando as redes, eles estão dizendo: nós vamos deixar essas redes prontas e disponíveis para a próxima oportunidade. E quando Jesus vai encontrar com os discípulos, eles encontram os discípulos com as redes limpas. Meu Deus, quantas vezes que Deus quer operar algo novo na nossa vida, após uma perda, após uma frustração, após uma decepção, mas quando Ele nos encontra, as nossas redes estão cheias de sujeira, e nós estamos chorando ao lado das redes, chorando, choramingando e lamentando o que se perdeu. E Jesus está dizendo: eu estou te esperando. Se você tivesse com a rede limpa, você já teria vivido um milagre novo, uma experiência nova diante de mim. Lavar as redes é você estar pronto para o momento seguinte. Porque sempre após uma frustração, haverá uma oportunidade para você viver algo maior do que a dor da perda. Após uma perda, após uma decepção, em qualquer área da sua vida, Deus sempre vai lhe proporcionar uma oportunidade para você viver uma nova lembrança. De sorte de que aquilo que você viverá daqui para frente vai prevalecer as dores do passado. Você, ao estar pronto, ao lavar as suas redes, você vai dizer: Jesus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Lavar as redes é você dizer: Jesus, eu topo a próxima oportunidade. Quanta gente que estão amargando um presente terrível, porque deixaram de olhar para frente. Os seus olhares estão para o barco vazio e para as redes sujas, dizendo: de que valeu a noite inteira? O que prestou? O que prestou ter orado tanto? O que prestou ter pregado tanto, ter preparado tanto, ter estudado tanto, ter renunciado tanto? E a gente fica olhando para as redes. E Jesus está bem lá assim, ó, esperando.
será até quando que ele vai deixar aquela sujeira naquela rede? Até quando que ele vai ficar chorando o travesseiro do passado? Será que ele não acredita? Será que ele não acredita de que a próxima pesca vai sobrepujar? Será que ele não acredita de que o que virá pela frente será muito maior do que as lágrimas que ele derramou? Será que de fato ela não acredita de que o Deus soberano, Pai que está sentado em um alto e sublime trono, será de que esse Pai no futuro tem algo menor do que o passado? Será que a glória da última casa será menor do que da primeira? Será que ele ainda não entendeu que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando até chegar o dia perfeito? Não tem plano, não tem projeto do amanhã que seja menor do que as suas experiências do passado. Alguém entende esta palavra? Olha o que essa frase do C.S. Lewis, uau! Olha o que C.S. Lewis vai dizer: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Se você quiser terminar bem o seu ano e os seus dias, você precisa olhar para frente. É Jesus preparando uma segunda fogueira para Pedro, dizendo: Pedro, eu estou lhe convidando a você não olhar para aquela primeira fogueira onde que você me negou, mas é você olhar para a fogueira do perdão em que eu estou lhe dando uma outra oportunidade. Lavar as redes é você dizer: Jesus, a minha semana não foi boa, o meu dia não foi bom, falei o que não devia, decidi como não deveria, mas eu quero te dizer, eu estou com elas prontas para o que o Senhor fizer. Deus, olha, não foi como eu esperava, é verdade, eu errei, eu deveria ter feito, não fiz, eu deveria ter falado, não falei, eu deveria ficar em silêncio, não fiquei, mas assim, olha, as minhas redes, elas estão prontas. Deus, o mês de dezembro é um mês que eu estou assim, lavando as minhas redes, Senhor. Eu não vou deixar nenhuma sujeira nessas redes, porque eu sei que na agenda do meu Jesus, o que vem pela frente é muito maior. Os tempos mudarão. Ei, olha para frente. Ei, Moisés, pode voltar para o Egito, porque Faraó que procurava a sua morte já morreu. José, Maria, pode voltar para Israel, pode voltar para a terra, porque o Herodes que procurava a morte do menino já morreu. Meu Deus, quanta gente que nunca mais voltam, porque na mente dele o faraó está procurando ele para matar, na cabeça dele Herodes está esperando ele na porta da cidade. Ei, já morreu. A cidade é a mesma, mas os tempos mudaram. Você não entendeu de que Deus assoprou para uma nova estação, então muda o vocabulário, muda as palavras, porque os tempos mudaram. É porque ele... Mas quanto tempo isso aconteceu? Os tempos mudaram. Olhe para frente. Esteja pronto a um poder. Quando você está pronto, há um poder. Jesus olha para você e fala: está pronto, deixa comigo. Me dá essas redes, mas tem que ser limpa. Porque redes sujas, não vai. O que eu vou colocar dentro dessas redes, elas precisam estar limpas. Isso fala de firmes decisões que você precisa
que nós precisamos ter diante do que já nos aconteceu. Quantas coisas nós insistimos em manter dentro das redes. Você já teve aquela experiência de você fazer uma faxina na casa? E às vezes você viajou e ficou algumas comidas na geladeira e mesmo assim elas estragaram. Aí você empacotou, colocou tudo dentro do saco de lixo. E você colocou ali em algum lugar da lavanderia. E você se distraiu. Você se distraiu e o tempo passou e de repente você... Gente, parece que tem uma coisa mal cheirando aqui, mas eu já fiz a limpeza. Aí você vai lembrar que de fato você limpou. Está limpo. Mas a limpeza ainda não está completa, porque o lixo ainda está ali dentro. Está empacotado, mas ele precisa ser lançado fora da casa. Existem coisas que você fala, não, pastor, eu perdoei mesmo. Não, eu perdoei. Não, para mim está resolvido. Está resolvido entre aspas, porque ainda está dentro da casa. Você precisa remover, você precisa jogar fora. Coloca no caminhão de lixo e diz, leva. Porque eu quero que as minhas redes estejam limpas, para eu receber o que Deus tem preparado para mim nesses próximos dias, meses e anos. Esteja disponível para Deus. Não comprometa o que Deus quer fazer. Leva isso a sério. Leva isso a sério. Enfrente aquelas posturas contumazes em que a gente insistimos em praticar. De vocabulário, de ações, de comportamentos, de hábitos. Meu Deus, quantas coisas que a gente vai vacilando, e a gente não leva isso a sério. A gente não remove isso, remove. Não deixe que o diabo venha lhe escravizar do ontem, do passado. Olhe para frente. Olhe para frente. Ei, esposa. Não mantenha sujeira na rede que o seu marido um dia colocou lá. Limpa, zera isso. Zera o seu coração. Porque Deus usa vasos pequenos, diz Spurgeon, mas nunca vasos sujos. Tem de estar limpo. Tem de estar limpo. Eu ouvi uma frase semana passada que, meu Deus, forte, transformadora. E a frase foi essa: Deus nunca nos dará uma mobília. Uau! Às vezes a gente ora, dizendo, Deus me dá uma cadeira, Deus me dá uma mesa, me dá uma mesa. E Deus tem tanto poder, mas Deus, com todo esse poder e essa história de Criador, Deus nunca criou uma mesa. Deus nunca criou um banco. Deus nunca criou uma cômoda. Deus nunca criou uma cômoda. Sabe o que Deus cria? Árvores. A mobília é com a gente, a árvore é com Ele. Então não adianta eu ficar orando, Deus, me dá a mobília, me dá essa cadeira, me dá essa mesa, Senhor, me dá esse rack. Metáforas para aquilo que nós pedimos nas realidades da nossa história. Deus, me dá esse rack, eu quero, e eu faço jejum, e eu faço campanhas. E Deus está falando, não, eu não vou dar, eu te dou a árvore. Pega a árvore, que eu lhe daria a criatividade para você fazer a mesa, você fazer o tamborete, você fazer a como. O que eu quero te dizer, que Deus só vai até a metade do caminho. Os peixes deixa com Ele, mas limpar as redes é comigo. Ele tinha poder para no estralar de dedos e deixa Pedro, vem me ouvir aqui, deixa eu pregar para vocês. Fica tranquilo que quando vocês for remover, pegar essas redes novamente, elas já estarão limpas. Ele poderia ter feito isso, mas não.
os peixes são comigo, mas lavar as redes eu não vou fazer. É com vocês. Eu estou disposto a lavar tudo. Porque eu estou crendo que o que está diante de mim é muito mais sublime do que eu já vi, do que eu já experimentei da parte de Deus. E eu estarei disponível para o que Deus quiser me dar. Você está comigo? Quem está comigo? Vamos ficar em pé. Encontre alguém perto de você. Vamos fazer pequenos grupos de 3 pessoas e vamos orar uns pelos outros. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos de ajuda para a gente lavar as nossas redes. Ei, você precisa de ajuda para alguém lavar os seus pés. Aleluia. Você precisa de mais mãos para limpar os seus pés, para lavar eles. Às vezes você precisa de ajuda, de alguém se unir a você para que isso aconteça. Mas a maior responsabilidade é tua. É tua. O poder do pronto é aquela firme decisão de você estar disponível para algo maior do que se perdeu. Isso fala do seu casamento, isso fala da sua família, isso fala da sua espiritualidade, isso fala de qualquer coisa na sua vida. Se tu lavares as redes, se tu renunciar ao que precisa ser renunciado, se você se desprender do que precisa ser desprendido, se você precisa abrir mão do que precisa abrir mão, se você convergir o seu olhar e focá-lo para frente, virar. Essa oração é uma oração que nós oraremos uns pelos outros, dizendo: Espírito Santo, nos ajuda a lavar as minhas redes. Você pode dar nome a isso, você pode dar nomes de atitudes, hábitos, mentalidades e visões que insistem em te apequenar, em grudar nessa rede. Fala: Jesus, muda o meu vocabulário, muda as minhas interpretações, muda os meus discernimentos, porque eu quero algo maior. Após você orar por você, ore por essa pessoa que está ao seu lado, e nós vamos ministrar que o que está pela frente é algo maior, é algo mais nobre, é algo mais excelente do que aquilo que nós perdemos no passado. Comece a orar, comece a clamar o Senhor. Fale a Ele o quanto que você está desejoso que essas redes sejam limpas. Os nossos obreiros podem orar. Desce lá, ora pelo povo. Aleluia, 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 aleluia. Não insiste em ficar olhando para as redes. Olhe para frente, lave elas. Se existem reclamações, se existem lamúrias, que isso é recorrente na sua vida, porque não deu certo, porque não foi. Ei, muda esse vocabulário, lava essas redes hoje. Fala: Jesus, coloca um novo cântico nos meus lábios. Eu quero um novo cântico, eu quero um novo vocabulário, em nome de Jesus. Espírito Santo, age, opera, Espírito de Deus, opera em nós.
nós o poder do pronto. Deus, prepare a nós, Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Ajuda-nos a lavar, ajuda-nos a limpar, ajuda-nos a estarmos disponíveis, ajuda-nos a olharmos para frente. Livra a gente do passado atroz, livra nós da escravidão do passado. Caia por terra esse peso hoje, em nome de Jesus. Essas conversas que geram crise nesse casamento por levantar defuntos, receba a autoridade de Deus e vença isso em nome de Jesus. Sepulta este acontecimento e nunca mais desenterre em nome de Jesus. Olhe para frente. Esse cônjuge que insiste em lançar na cara do outro os erros do passado, em nome de Jesus, caia por terra hoje. Este homem que amarga uma frustração do trabalho financeiro, seja limpo hoje de todos os pesos, das frustrações, das perdas, dos infortúnios, das intempéries. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.